Ouro Preto em alerta. Chuvas em Minas Gerais chamam a atenção para o risco de deslizamentos de terra e o Plano Aberto de hoje vai conversar com a Defesa Civil para saber os cuidados que é preciso ter nesse período. Samarco consegue a primeira licença para voltar a operar, mas ainda faltam duas. E você vai ver como foi a reunião do Conselho Universitário da UFOP que discutiu o futuro dos CHS. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre as chuvas na região. As chuvas intensas das últimas semanas têm castigado as cidades de Minas Gerais. Algumas registraram alagamentos, quedas de pontes, inundações e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil do Estado, ao menos 7 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, dezembro é tradicionalmente um mês chuvoso e a previsão é que esse quadro de instabilidade prossiga até os primeiros dias de janeiro. Aqui na região, Ouro Preto e Mariana já estão em estado de alerta. E para dar detalhes sobre a situação aqui de Ouro Preto e falar sobre os cuidados que é preciso ter com esse grande volume de chuvas, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro geólogo da Defesa Civil, Charles Murta. Charles, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Charles, o que quer dizer esse alerta, estado de alerta? O estado de alerta, né, o alerta que nós estamos hoje, né, mas ele chegou até o seu alerta máximo, é uma relação direta que a Defesa Civil faz através da observação do volume de chuva que caiu acumulado durante os últimos 5 dias e a possibilidade de ocorrência de movimentação de massa, que são os deslizamentos de terra. Entendeu? Então, quando está no alerta máximo, nós temos que ficar atentos, tanto nós da Defesa Civil, que fazemos as vistorias constantemente, quanto a população, de acordo com os sinais que são observados, que indicam a movimentação ou não do terreno. Sim, de acordo com esses sinais, quais são as áreas mais perigosas, aquelas que exigem uma maior atenção aqui em Ouro Preto? São várias áreas em Ouro Preto, né? Todos os bairros que, de modo geral, ocupam a Serra de Ouro Preto, que inicia lá no São Cristóvão e termina no Taquaral, em toda essa região aí nós temos muitos setores de risco, né? E também temos outras áreas de risco no Santa Cruz, no Alto da Cruz, que é na porção já atingindo a Serra do Itacolomi. Mas aproximadamente aí nós temos uns 313 setores de risco alto e muito alto, já mapeado pelo Serviço Geológico de Ouro Preto. Serviço Geológico do Brasil, melhor dizendo. Sim, sim. E qual o trabalho da Defesa Civil com os moradores dessas áreas? Então, nós fizemos um trabalho de conscientização com aproximadamente 79 residências que se encontram em risco mais iminente, de acordo com esse levantamento que foi feito pelo CPRM. E esse trabalho foi feito no corpo a corpo, nós subindo os bairros, né, para conscientizar a população com relação ao risco e os cuidados que ela deve ter ao observar algum indício em que pode ocorrer ou não a movimentação de terra ali. Sim, há a possibilidade de retirada de moradores dessas áreas? Sim, principalmente quando nós atingimos o alerta máximo, porque o alerta máximo é quando nós temos um acumulado de mais de 128 milímetros de chuva em 5 dias. Só para a população ter uma noção do que significa 1 milímetro de chuva, que é a maneira, né, a forma como nós medimos a chuva que cai no nosso território. 1 milímetro significa 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, quando a gente fala que teve uma chuva de 40 milímetros, significa que choveu ali 40 litros de água por metro quadrado do território do nosso município. Sim. E como que é feita essa remoção, caso haja essa necessidade realmente? O morador ele é alertado, ele é retirado? Como que é feito? Sim, primeiro nós avaliamos a situação de iminência do evento. Se for um risco, né, iminente, que vai acontecer a qualquer momento, a remoção ela tem que ser imediata. A princípio, nós observamos as condições do morador, né, se tem um parente, se ela tem algum local para ir, ou alguma outra residência, e ela faz
essa retirada dessa forma. Se não houver condição nenhuma, o município já tem os abrigos, né, que já foram destinados para essa situação específica, e essa pessoa então é levada para esse abrigo com a estrutura adequada. Sim, depois o retorno para casa depende da situação do terreno. Sim, aí tem uma nova avaliação, né, para saber se essa pessoa ela pode retornar com segurança para o seu imóvel, ou qual o procedimento que nós da Defesa Civil nós vamos dar com relação à tutela dessa pessoa que está com o município. Sim, Charles, como que é o trabalho da Defesa Civil ao longo do ano, fora do período de chuvas? Porque essas áreas já estão mapeadas, né? Então, Sim. assim, sempre no período de chuvas parece que a Defesa Civil está ali mais presente, mas fora do período de chuvas? Na verdade, isso é uma pergunta muito, muito importante, Vitor, porque a população, de modo geral, vê a Defesa Civil trabalhando muito durante o período de chuva, mas nós acabamos trabalhando mais antes do próprio período de chuva, porque é o momento que nós fazemos as vistorias preventivas. Até o momento, só de laudos técnicos gerados pelos nossos agentes foram mais de 200, né, laudos. Várias vistorias, trabalho de conscientização, trabalho de capacitação pelo Estado, que os agentes eles constantemente estão se reciclando, né? É um momento que nós trabalhamos com muita intensidade. De modo diferente, né, nesse mandato, que eu acho muito interessante, a Defesa Civil ela não trabalha mais só das 8 às 14 horas como era rotineiro, né? Nós trabalhamos em horário integral por entendermos, né, que a população distante, que vem de outros distritos, que nos procura, às vezes é muito frustrante. Ele sai de um distrito distante, chega ali às 15 horas e não tem ninguém para atendê-los, né? E mesmo assim, fora do horário que vai ali das 8 da manhã até as 18 horas, nós trabalhamos em regime de plantão constante, né? Então o nosso telefone está sempre ligado para atender a população a qualquer hora, principalmente agora durante o período chuvoso. Sim, Charles, enchentes, deslizamentos de terra costumam dar sinais de que vão acontecer, né? A população deve ficar alerta a quais sinais? Bom, com relação à movimentação de massa, ou seja, a terra que desce, né, do morro, tem alguns sinais clássicos. Primeiro, trincas no terreno, né? Se o morador, ele mora, eu vou usar uma linguagem bem prática mesmo da população, ela mora abaixo do barranco, de vez em quando ela vai na parte de cima e vê se tem trincas na parte de cima do barranco, ou se tem um barranco abaixo da casa dela, se ali na frente tem uma trinca também. Isso já é indício da ruptura interna do terreno que está aflorando na superfície. Tem alguns movimentos lentos do terreno que nós também observamos, que são os movimentos de rastejo, que ele fica bem marcado nas árvores ou mourões, qualquer coisa que se adernam, elas ficam inclinadas. Mas não quer dizer que uma árvore inclinada é sinal de movimentação lenta do terreno, né? Esse movimento rastejo nós encontramos com muita frequência no bairro Taquaral, aqui em Ouro Preto, né? Então, que já vem sendo bem mapeado. A população ela pode ficar atenta a isso também. Surgência de água, uma nascente que surge atrás do terreno dela, ou até mesmo dentro da própria residência, principalmente se a água ela estiver suja, barrenta. Por quê? Aquele barro que você está vendo, na verdade, veio de dentro do solo. Então, tem um espaço vazio sendo gerado dentro do solo que, posteriormente, pode se colapsar. Outro tipo de evidência, trincas na edificação. Principalmente trincas que fazem um ângulo de 45 graus, são aquelas trincas inclinadas. Telhas caindo, que anteriormente não se observava isso. Portas que não se fecham mais, janelas que não se fecham mais, azulejos se desprendendo da parede. Isso tudo são indícios que imediatamente a população deve procurar a Defesa Civil. Sim, Charles, rapidamente então, identificado algum desses sinais, qual a recomendação? Isso, procura a Defesa Civil. No caso de dúvida, não coloque a sua vida nem dos seus familiares em risco, né? Nós somos técnicos, nós temos costume com isso, nós vamos dar a melhor orientação. Saia do seu imóvel porque o bem maior é a vida, né? Ok, Charles, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Sim, eu que agradeço o espaço aí, em nome de toda a Defesa Civil e da Secretaria, né, Municipal de Defesa Social. Obrigado. A Defesa Civil de Ouro Preto está funcionando 24 horas. Se você perceber qualquer um desses sinais que o Charles falou aqui pra gente,
você deve ligar para o 3559-3121. Já em Mariana, o horário de atendimento é de 7 da manhã às 11h30 da noite no 3558-4412. Após esse horário, a população pode ligar para a Guarda Municipal no 153, que os agentes da Defesa Civil serão acionados. E o telefone geral da Defesa Civil, que você pode ligar de qualquer parte do país, é o 199. Na última segunda-feira, a mineradora Samarco conseguiu a primeira licença para retomar as atividades no complexo de Germano, que fica entre as cidades de Ouro Preto e Mariana. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais aprovou por 11 votos a 1 a licença prévia e de instalação da Cava Alegria Sul, que vai receber os rejeitos de minério quando a empresa voltar a operar. Ainda não há data oficial para a retomada das atividades da mineradora, já que ainda há outras pendências, como adaptações em todo o complexo de Germano e a licença de operação corretiva. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto realizou nesta terça-feira uma reunião extraordinária que discutiu o futuro do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, que fica em Mariana. Na reunião, os membros do Conselho Universitário falaram sobre os riscos de fragmentação do ICHS com a possível retomada de alguns prédios pela Arquidiocese de Mariana. Para o CUNE, as consequências vão atingir diretamente as atividades acadêmicas no Instituto e provocar ainda mais impactos socioeconômicos na cidade, que já sofre com os efeitos da paralisação da Samarco após o rompimento da barragem de Fundão. Na década de 1980, a Arquidiocese de Mariana doou o terreno do ICHS à universidade e cedeu em regime de comodato o prédio do antigo seminário de Nossa Senhora da Boa Morte e outras dependências. Em contrapartida, a UFOP ficou responsável por restaurar e manter os prédios. No final de 1988, o prédio do antigo seminário já estava restaurado, faltando apenas concluir as instalações do Centro Cultural. Porém, a Arquidiocese afirma que a UFOP não restaurou o Palácio dos Bispos e parte dos prédios antigos. Desde 2003, tramita na Justiça processo de quebra de comodato entre a Arquidiocese e a UFOP. Há cerca de 2 anos, a Arquidiocese conseguiu judicialmente o direito de reaver os prédios. A UFOP perdeu em todas as instâncias e não pode mais recorrer da decisão. O posicionamento oficial da UFOP sobre o caso você pode conferir na nota divulgada pelo Conselho Universitário, que está no site da universidade. O Plano Aberto de hoje está terminando. Lá na nossa página no Facebook você confere o quadro de vagas de emprego que não foi ao ar hoje. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã!